A gente começa hoje mais uma aula sobre vida sentimental. E nós avançamos aqui com a obra As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Hoje, a quarta linguagem, atos de serviço. O que significa esta linguagem do amor? Gary Chapman vai dizer: refiro-me aqui a fazer coisas que sabemos que o nosso cônjuge gostaria que fizéssemos. A quarta linguagem do amor, o próprio nome nos parece conduzir até ela. É fazer o que o outro gostaria que nós fizéssemos. Veja, não é anular a si mesmo. As pessoas têm diferentes linguagens do amor. A gente foi vendo isso ao longo da obra. Agora, a gente chegou na linguagem do amor, que é atos de serviço. Por exemplo, na aula passada, a gente falou sobre presentes. Há pessoas que gostam de presentes. E que quando você as presenteia, e o maior presente é o tempo, mas quando você as presenteia, elas se sentem amadas. Porque foram lembradas, porque foram respeitadas, porque foram homenageadas. Agora, a gente está diante de uma pessoa cuja linguagem primária de amor é atos de serviço, ou são os atos de serviço. É você fazer alguma coisa por ela. É você arrumar a cama. É você ajudar a pessoa que está com você em uma determinada atividade. É você estar com ela ali no momento, prestando um serviço, ajudando a construir, colocando a mão na massa. Para algumas pessoas, é justamente isso que faz diferença. É justamente isso que transforma a nossa qualidade de amor, ou que enche o nosso tanque emocional de amor. Ele traz aqui um casal, que é a Mary e o Mark, casal do qual ele cuidou no início do seu trabalho de aconselhamento de casais. Em determinado momento, ele vai falar para o Mark e a Mary, eles estão com um problema conjugal, eles nem se sentem amados um pelo outro. Aí, o Gary Chapman diz assim: mas por que você acha que ele está reclamando que ela não fazia as coisas, que agora, ela não fazia mais as coisas agora que ela fazia quando eles namoravam, né? Antes de eles se casarem? Por que você acha que você fazia tudo aquilo por ela? Olha, isso era natural para mim. Eu fazia, ele está falando dele. Ele fazia antes de se casar, depois que ele se casou ele parou de fazer. Ele diz: olha, eu fazia porque é o que eu acho que alguém que gosta de mim deveria fazer por mim. Então para mim era natural que eu fizesse para essa pessoa. Então por que você parou de ajudá-la depois que vocês se casaram? Ele falou: na verdade, sabe o que é? É que é assim que funciona na minha família. O meu pai, eu funcionava na minha família. O meu pai trabalhava e a minha mãe não trabalhava, cuidava da casa, não trabalhava fora de casa. E aí eu nunca vi meu pai passando aspirador de pó, lavando louça ou qualquer outro serviço doméstico. Como a minha mãe não trabalhava fora, ela mantinha tudo brilhando, a casa era impecável. Ela preparava as refeições, ela lavava, ela passava. E talvez eu deduzi que era assim que as coisas deveriam ser. O primeiro ponto que eu quero chamar sua atenção aqui, dentro de vida sentimental, é o seguinte: o padrão de família dos seus pais não vai se reproduzir em toto na sua casa. Não, porque lá em casa era assim. Em casa era assim, mas na minha nova casa não é assim. Eu lia a Bíblia com comentários do Hernandes Dias Lopes e ele dizia o seguinte: a relação mais próxima de um ser humano é com o seu cônjuge. Porque aos olhos bíblicos, eles se tornam uma só carne. O seu filho é uma parte de você. O seu cônjuge é você. Essa é a diferença. Você é uma parte dos seus pais.
O seu cônjuge é você. Então, a relação mais próxima na Terra, segundo o preceito bíblico, é de um casamento. Porque eles se tornam uma só carne. Esse é o primeiro apontamento que ele faz. Agora vejam, o que acontecia com o Mark aqui? Ele diz, olha, lá em casa funcionava desse jeito. Então, para mim, tem que ser assim. Pois é. Só que você não é seu pai. E menos ainda, sua mulher é sua mãe. E como ela não é sua mãe, ela não vai ter o comportamento da sua mãe. Em vários pontos, isso pode até te desapontar. Mas em outros pontos, ela vai ser muito melhor do que a sua mãe. É porque às vezes você está romantizando a visão que você tem da sua mãe e não está entendendo que você tem uma outra pessoa com diferentes qualidades. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque talvez nos seus relacionamentos, tanto presentes, o relacionamento presente, a pessoa com quem está, quanto em relacionamentos passados, você que agora está solteiro, você tenha tentado ou esteja tentando reproduzir o estilo do casamento, do relacionamento, do compromisso dos seus pais, no cotidiano, nos detalhes, nas programações. Isso não vai funcionar. Completamente, isso não vai funcionar. Porque você não se casou com seu pai, porque você não é sua mãe. Isso não vai funcionar. Então eu gostaria nesse momento de libertar você da ideia de que você precisa seguir o padrão dos seus pais. Até que o padrão como inspiração é uma coisa, mas no cotidiano, no detalhamento é um equívoco. Porque não se trata de uma reprodução de pessoas, ainda que o fundamento seja o mesmo. O cotidiano vai sofrer as variações e as adaptações próprias à individualidade de cada um. Segundo ponto, a Mary diz assim: a razão para eu ter parado de fazer as coisas para ele é que eu me ressenti do espírito exigente dele. Era como se tentasse me transformar na mãe dele. Quantas vezes eu recebo essa queixa na minha caixinha de perguntas no Instagram? Ele fica me comparando com a mãe dele. Ele quer que eu seja a mãe dele. Ele acha que a mãe dele não tem defeitos. Tá bom, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu me ressenti do espírito exigente dele. O destaque que eu quero dar, porque eu já falei dos pais aqui, é essa parte da exigência. Você pode pedir, você não pode exigir. Porque essa exigência vai fazer você assumir um papel de senhor e servo. Então você é o senhor ou você é a senhora. E ele é o servo, ela é a serva. E a pessoa pode até fazer, mas ela está ficando ressentida. Em algum momento, essa relação vai se quebrar, porque a pessoa não suportará viver como serva a vida inteira. Você é o senhor que exige e ela é a serva que cumpre? Ou o inverso, você é a senhora que exige e ele é o servo? Se isso não é voluntário, se não se cuida de um acatamento do pedido, então você está destruindo a sua relação, o seu relacionamento, em razão das suas exigências e reiteradas exigências. Mas eu quero continuar. Na página 104, ele faz uma sugestão para o Mark e também para a Mary. Faça uma lista de pedidos, Mark. Quero que anote 3 ou 4 coisas que, se a Mary optasse por fazer, você se sentiria amado quando chegasse em casa no final da tarde. Preste atenção. Será que você e a pessoa que está com você não deveriam fazer uma lista do que você gostaria que o outro fizesse?
Pois é. O que você gostaria que o outro fizesse? É super importante que você faça essa lista. A lista do outro para você vai revelar a você o que você pode fazer para que o outro se sinta amado. O que a gente quer aqui na vida sentimental? Construir um relacionamento profundo para a pessoa poder se sentir amada por você. Não é isso? Você quer abastecer o tanque de amor dela, concorda? Pois é. A gente precisa aprender a falar a linguagem do outro. Provavelmente ou certamente a pessoa com quem você está ou com quem você estará não terá uma única linguagem do amor. Ela tem uma primária, mas ela tem uma secundária, uma terciária, por aí vai. Primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta linguagem do amor. E é bom que você consiga perceber isso. Mas há uma linguagem primária, em que a pessoa se sente realmente amada por você. Será que não está na hora de você falar, gente, eu vou calibrar aqui para poder chegar ao coração dela? Será que não é seu momento de encher o tanque de amor dessa pessoa? E se você pudesse listar 3 ou 4 coisas que você gostaria que essa pessoa fizesse para você, para que ela se sentisse amada, que coisas seriam? E se você pudesse escrever para ela, para que ela pudesse fazer por você, para você, e que você se sentiria amado, que coisas seriam? É importante que você faça isso. É importante que você tenha essa ideia. E é importante que você cuide desse seu relacionamento, sempre observando essa lista. Ela vai sempre ser um norte. E isso vai sempre ser um alerta. Quando a gente analisa o discurso do Bill Clinton, quando ele pede perdão, pelo caso com a Mônica Lewinsky, ele diz assim, o meu erro sempre será um alerta para mim. Eu vou colocá-lo assim sobre a mesa, para que eu sempre veja o meu erro e para que eu não volte a cometer. Quando você faz uma lista, ou quando você tem uma lista daquilo que alegra o seu companheiro, o seu namorado, o seu marido, sua esposa, enfim, de tempos em tempos, você confere aquela lista. Uma vez por semana. Depois começa a ficar tão intuitivo que pode ser uma vez por mês. Depois é sempre assim que você age, isso é tão bom, que a cada 2, 3 meses você confere e é isso mesmo. Mas isso vai ser sempre um alerta, uma luz, um guia. E quando você perceber que o relacionamento não anda tão bom, aí você consultará a lista e falar, gente, porque eu não estou fazendo isso, isso e isso, eu vou passar a fazer. Ah, mas no início não vai ser natural. Não vai ser natural, concordo. No início, a gente vai ter que se forçar a fazer. É com o tempo que aquilo se torna natural. É com o tempo que aquilo se torna pertencente ao nosso cotidiano. É com o tempo que a gente passa a se valer daquele estilo de vida como se fosse nosso, porque passa a ser nosso, mas atingindo em cheio o coração da pessoa com quem a gente está, carregando este tanque de amor ou esse tanque emocional.